Olá, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o transtorno maníaco-depressivo, que era o que a gente chamava no passado, mas atualmente existe uma nova nomenclatura. Ou seja, a gente entende que agora o tipo de transtorno é o transtorno afetivo bipolar. Por quê? Porque é um transtorno do humor, não é transtorno de personalidade, é do humor da pessoa. É uma doença que transita entre o polo maníaco e o polo depressivo. E para que a gente possa haver o diagnóstico, tem que existir obrigatoriamente um episódio maníaco antes ou depois de um episódio depressivo. A gente pode dividir o transtorno afetivo bipolar em três tipos. Existe o tipo 1, que é o tipo maníaco, manifesta a mania. Mania vem do grego, que significa loucura. Quando o sujeito está no polo maníaco, ele se sente, é o tipo clássico, né, da doença, e ele se sente o super-herói ou a super-heroína, se sente o dono do mundo, entre aspas. O humor é expansivo, é uma felicidade extrema que a pessoa sente, prodigalidade exacerbada. Então a pessoa sai para comprar um refrigerante, volta com um carro, compra um carro de repente. Existe uma dificuldade da pessoa controlar os impulsos, então a pessoa apresenta muita irritação quando contrariada, existe muita energia, essa pessoa se envolve em muitas atividades ao mesmo tempo e provavelmente ela não consegue concluir nenhuma. O tipo 2 é o tipo da hipomania, que envolve sintomas mais brandos, que tem que durar obrigatoriamente pelo menos 4 dias. E o tipo 3, ele é aquele que a gente fala que é em decorrência do uso de substâncias químicas, né? Então, a pessoa vai ter esses sintomas, mas eles são deflagrados pelo uso da substância química. Existe um grande fator genético envolvido, né, no transtorno bipolar, e a gente sabe que pode surgir em qualquer etapa da vida, mas é mais comum ele se manifestar na terceira década da vida, a pessoa com 20 anos de idade, por exemplo. É mais comum que ele se manifeste nesse período. O transtorno bipolar ele vai deteriorando a cognição do sujeito, então a memória ela fica deficitária, a pessoa precisa usar os medicamentos, ela precisa de ter o cuidado, ela tem que ter o cuidado de ir no médico com frequência, não é? O psiquiatra você não vai só uma vez em 3 anos, não. Você tem que ir no psiquiatra periodicamente para analisar, para que ele possa observar como os medicamentos, né, que estão sendo utilizados, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela tem que usar os medicamentos que o psiquiatra ele prescreve. Então, além da cognição, que ela vai se deteriorando com o tempo também, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela tende a mimetizar alguns outros transtornos mentais. Então, às vezes, a pessoa que não conhece o histórico de uma pessoa que tem transtorno bipolar, pode achar que ela tem um outro transtorno, mas na verdade é um transtorno bipolar. Daí a necessidade de ela ter o acompanhamento com o profissional ao longo do tempo. O profissional possa entender toda a sintomatologia, a forma como a doença se manifesta naquele sujeito, naquela pessoa. O transtorno também ele vai fazendo com que haja várias comorbidades, né, como transtornos ansiosos ou o uso e abuso de substâncias entorpecentes, substâncias químicas. Então, a gente sabe que a pessoa que tem transtorno bipolar, ela tem que evitar o uso de substâncias entorpecentes, de substâncias químicas, o uso de álcool, drogas, porque isso tende a desencadear um quadro de mania, por exemplo. Então, o interessante é que quando a pessoa está no polo depressivo, né, que muitas vezes é quando a pessoa mais... Porque quando a pessoa está no polo maníaco, muitas vezes ela gosta, ela acha que está tudo bem. E quando vai para o polo depressivo, ela fica triste, fica com a baixa autoestima, se isola. Mas nesse momento, é o momento que ela está mais propensa, ou, por exemplo, a começar um trabalho psicoterapêutico, ou a conseguir ouvir, ou conseguir colocar em prática algumas coisas que na psicoterapia vai sendo trabalhada. É claro que
É sempre muito importante que exista o cuidado dos familiares, os familiares fiquem mais próximos dessa pessoa, existe o apoio, a rede de vínculo familiar, né, que é muito importante. Então, assim, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela precisa de que as pessoas ao seu redor a ajudem a se manter funcional, a se manter com pensamentos adaptativos. Então, é importante que essa pessoa ela também procure fazer as técnicas que a psicóloga ela recomenda. Por exemplo, né, a técnica da respiração diafragmática. Respirar com consciência. Inspira e expira pelo nariz devagar. Tentar praticar alguns momentos de meditação. Tentar entender quais são os aspectos, quais são as situações que deflagram a irritação, que deflagram a vontade de brigar, de bater, e tentar evitar o consumo de bebida alcoólica ou de drogas.